Bora lá, meu povo! Precisamos conversar sobre o início de temporada do Fortaleza. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E bora lá pro giro de notícias de hoje, que na verdade não é bem um giro de notícias, né? Porque notícia mesmo não tem nenhuma. Esse vídeo aqui é mais um desabafo pra gente conversar um pouco sobre o início de temporada do Fortaleza Esporte Clube. Eu coloquei aí na thumb uma imagem que ilustra os clássicos rei que o Fortaleza não venceu em 2025. Foram 3, 2 derrotas e um empate. Mas eu queria conversar com vocês não só sobre o vice-campeonato cearense, o bivice, né? Já que ano passado perdemos nos pênaltis para a equipe do Ceará e também nos sagramos aí vice-campeões. Eu também não queria falar só exatamente sobre o clássico rei em si, mas eu queria que essa imagem que está na thumb, ela ilustrasse bastante o começo de temporada do Fortaleza. E digo mais, o sinal de alerta ele já está mais do que ligado. É preocupante e tenebroso pensar que daqui a uma semana e pouquinho a gente vai estrear na Libertadores contra o Racing da Argentina, o campeão da Sul-Americana, o campeão da Recopa, que passou por cima do Botafogo nas duas partidas. E o Fortaleza hoje é um time em formação, mesmo com uma base que já vem aí de um certo tempo, e nós somos obrigados a ouvir da diretoria que a grande contratação é a base mantida e construída nas outras temporadas. Isso é preocupante, porque nós temos uma base que não consegue repetir sequer uma boa atuação, tanto no individual, mas principalmente no coletivo. Um time que, mesmo com os reforços no 0800, não consegue dar liga e não consegue sequer entregar o mínimo nesta temporada de 2025. E eu acho que muito do meu papo com vocês gira em torno disso, da entrega do mínimo. Na vida da gente, existem diversas situações, e não é a primeira vez que eu falo isso aqui no Expresso, seja em vídeo ou seja em live. Existem situações na vida de cada um que você se doa 100% por alguma coisa, e existem situações em que você se doa 70%, 75%, e aquilo é suficiente. Ou seja, existe o mínimo aceitável para diversas coisas na vida da gente. Então, existem coisas que se você se doa o mínimo aceitável, aquilo é aceitável. Ou seja, você não precisa se doar 100%, porque aquilo que você está se doando é o suficiente para as coisas darem certo na sua vida. No futebol é a mesma coisa. Existe o mínimo aceitável, que quando o time entrega esse mínimo aceitável, o torcedor fica tranquilo, fica sossegado, sabe que o time pode dar algo a mais, pode entregar muito mais daquilo que está sendo entregue, mas é tranquilo, afinal de contas, o que está sendo entregue é o mínimo aceitável. E não é o caso do Fortaleza. O Fortaleza não consegue entregar o mínimo aceitável, mas também não consegue entregar nem perto disso. Digamos que de 0 a 100, o mínimo aceitável esteja na casa dos 60%, 65%. O Fortaleza tem entregado 30% ou menos. O Fortaleza não consegue sequer entregar o mínimo aceitável. O futebol que o Fortaleza tem jogado é um futebol pobre, sem variações táticas, sem soluções estratégicas para vencer os adversários, seja contra o time de Série A, Série B, Série C ou até mesmo Série D e sem divisão. Nós tivemos alguns vexames recentes contra o Souza, contra o Altos, e nada mudou. Não houve evolução no Fortaleza. E isso é preocupante. É preciso que se recalcule a rota do time, do elenco, da comissão técnica e também da diretoria para essa temporada. Senão, tudo que foi construído por essa gestão vitoriosa de 5, 6 anos pode ser colocado a perder numa única temporada, que até o momento não tem convencido em nada o torcedor tricolor. O Clássico Rei é um campeonato à parte? Sim. E nós estamos devendo a 8 Clássicos Reis. Mas essa temporada de 2025 já é vexatória por esse começo medíocre da equipe do Fortaleza. E quando falo equipe, não pode se resumir só ao elenco. O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda é um time vazio de ideias. O treinador parece mais perdido do que cego em tiroteio. Me desculpem os cegos, mas é isso. O Vojvoda não sabe fazer o ó com a quenga. Tá difícil dele conseguir encontrar uma solução para diversas situações em que ele mesmo coloca o time. E o time não consegue assimilar as estratégias que ele tenta
colocar em prática. É um time que, infelizmente, mesmo com uma base de mais de 28 atletas que já vem jogando juntos há bastante tempo, não consegue dar liga e a sensação que passa é que 2025 não começou para o Fortaleza. A pré-temporada nos Estados Unidos não serviu para nada. Se esse começo de temporada do Fortaleza entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste tiver sido a grande pré-temporada do Fortaleza, também não serviu de nada. Pode até ter servido para mostrar erros, e foram muitos os erros. O Ceará foi campeão ontem por méritos. O Léo Condé conseguiu vencer o Vojvoda porque conseguiu treinar bem o seu time com 16 ou mais reforços. Já o Fortaleza, novamente com uma base mantida e tão dita pela diretoria como os grandes reforços para a temporada, não funcionaram. Mais uma vez, contra times da Série A, B, C, D e sem divisões. E isso é preocupante. Muito preocupante. O futuro é incerto. Eu entendo quem vai se apegar à situação de mas no ano passado, o começo de ano também foi assim. Durante o ano as coisas vão melhorar, mas você não sabe o dia de amanhã, você não pode se confiar nisso. Enquanto tiver torcedor deitando nessa situação, as coisas não vão mudar verdadeiramente para melhor. É preciso que exista cobrança, é preciso que essa cobrança seja feita na diretoria, no treinador e no elenco, que pode até ter mostrado alguma coisa de raça, de entrega no jogo de ontem, mas faltou o principal, bola. O Fortaleza tá faltando muito futebol. Tá faltando bola, tá faltando gols, tá faltando uma estratégia definida. Ninguém sabe quem é o titular do Fortaleza. E parem com esse papinho de romantizar que não existem titulares, que tem 18 titulares, que não tem não. Não tem não, porque se tivesse, quem entrasse estava dando conta do recado. Então não só quem tá entrando não tá dando conta do recado, como quem entra no segundo tempo também não tá dando conta do recado. Então hoje não existe essa de temos mais de um time titular. Não tem, não tem. Tá tudo esculhambado no Fortaleza Esporte Clube, dentro e fora de campo. Ou a diretoria acorda para resolver essa situação junto do elenco e da comissão técnica, ou nós teremos um 2025 ainda mais tenebroso pela frente. Quarta-feira tem um jogo que não vai servir mais de nada, porque o Fortaleza já está classificado para as quartas da Copa do Nordeste. 9h30 da noite contra o CRB, para definir se vai ficar em terceiro ou em quarto, porque eu acho que nem em segundo mais consegue ficar, ultrapassar o Vitória, até acho que dá, mas acho que não vai conseguir. Complicou, né? Complicou, ficou difícil e vamos decidir os jogos de mata-mata fora de casa, como aconteceu também no ano passado, e vamos ver se assim o Fortaleza consegue aí chegar longe na Copa do Nordeste, quem sabe até beliscar um tetracampeonato. Acho muito difícil, mas temos que confiar de alguma maneira aí, se o time dentro de campo corresponder àquilo que o torcedor tanto espera, que é o mínimo. Pelo menos o mínimo, que não está sendo entregue. Vocês estão vendo que o meu papo com vocês está girando muito em torno disso. É porque não tem muito o que falar, galera. É basicamente isso. Nem o mínimo está sendo entregue. Aí depois do CRB, sábado estreia contra o Fluminense, 18h30 no Castelão. Ninguém sabe como que o Fortaleza vai se portar no Brasileiro. Ano passado foi muito bom, estreou bem, vencendo o São Paulo fora de casa. Como é que vai ser enfrentar o Fluminense? Com que moral vai o Fortaleza para o Campeonato Brasileiro se não reagir? Mas é o Campeonato Brasileiro. É mais importante do que o Cearense. Então, se o elenco e a comissão técnica estão escolhendo competições, por que que o torcedor não pode reclamar? Não pode achar ruim? Eu já disse uma vez, já disse duas, já disse três e vou dizer de novo. O torcedor do Fortaleza em 2025 tem sido feito de otário. Doa a quem doer, essa aspa forte. E isso não é legal. A gente é obrigado a ouvir Marcelo Paes apagando incêndio coletiva, a ouvir Juan Pablo Vojvoda reclamando, botando culpa em federação, xingando o Deus e o mundo, falando besteira de torcida em coletiva, que não é postura do Vojvoda ser assim. A gente é obrigado a ouvir o Tinga dizer que a torcida está sendo muito exigente e que a torcida não pode cobrar e que a torcida tem que entender que todo começo de ano é assim. Por que que tem que ser assim? Por que que todo começo de ano no Fortaleza tem que ser essa sofrência, essa dificuldade? E considero esse ano pior do que o ano passado já, porque o time não joga bola, não consegue encaixar em nada. Mas a gente é obrigado a ouvir e a engolir seco esse tipo de coisa vindo de jogador capitão da equipe. A gente é obrigado. Tá tudo errado. Não pode ser assim. O torcedor tem que cobrar sim. Doa a quem doer. Tem toda uma temporada pela frente, mas é preocupante
a situação do Fortaleza em 2025. Ou as coisas melhoram, ou vai ser de mal a pior. E nós vamos marcar colado. Isso sem nem precisar entrar no tópico SAF, que não há transparência em nada com o torcedor. No tópico sinergia, que o próprio Marcelo Paes já admitiu que acabou entre torcida, diretoria e clube. Não há uma sinergia. A torcida do Fortaleza está de parabéns pela festa que fez ontem no Castelão, pelo apoio que deu nos 2 jogos da final, porque o torcedor fez a parte dele. O clube, a equipe, não fizeram. E isso é um problema. Então o torcedor tem mais que cobrar, marcar colado, porque não vai dar para aliviar a barra do Fortaleza, não. Não vai dar para aliviar a barra do Fortaleza, não. Em nenhum momento. Aí depois do Fluminense pega o Racing, estreia na Libertadores, logo contra o Racing, no Castelão. Um jogo que era para ter 70 mil pessoas no Castelão, ninguém sabe se vai ter 30. Porque não tem motivação. Ah, porque é Libertadores, os caras vão jogar. Aí agora tem que dar moral pra Libertadores no Campeonato Cearense, não. Tem que dar moral pra Libertadores no Brasileiro, não. Tem que dar moral pra Libertadores e na Copa do Nordeste, não. Muito cuidado, Fortaleza. 2022 tá aí pra lembrar que se frisar só a Libertadores, se focar só na Libertadores, o Brasileirão, o fumo é grande. Já viveu isso em 2022. Tem que ter muito cuidado pra não cometer o mesmo erro. E olha que tem um elenco muito maior e de mais qualidade do que aquele de 3 anos atrás. Pois é, foram precisas 8 contratações no meio do ano para o time sair da lanterna e terminar em 8º, numa arrancada histórica. Mas o Fortaleza não pode viver de muleta, de lembrança do que aconteceu nos anos anteriores. O futebol é cíclico e o que importa é o agora. Ou melhora agora e corrige a rota, os erros, bota para fora quem tiver que botar, reformula o que tiver que ser reformulado, traz quem tiver que trazer, para de ser garapeiro e gasta o dinheiro que tem que ser gasto e não trazer jogador no 0800. Ou resolve tudo isso agora, ou o futuro será ainda mais tenebroso em 2025 pro torcedor do Fortaleza, que é quem tem carregado esse clube nas costas, tá? Eu vou parar por aqui, quero agradecer a vocês, pedir só para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Mais tarde tem live, vai ser às 21 horas e 15 minutos. Eu tinha colocado para as 18h15, mas vou deixar para as 20 horas e 15 minutos. E vamos torcer para que o Fortaleza, de Paulo Fernandes, de Gaston Ávila, Dylan Borreiro, Davi Luiz, Diogo Barbosa, goleiro Breno e os 28 remanescentes do ano passado consigam dar a volta por cima de alguma maneira. Porque pelo que tem sido apresentado até o momento, a expectativa do torcedor é 0. E a gente só acredita porque é a camisa que a gente veste, é o clube que a gente ama. Então, se virem para fazer alguma coisa que preste no Fortaleza em 2025. Porque o torcedor não tem mais paciência e não aceita mais ser feito de otário por vocês que fazem o clube hoje. Corrijam a rota enquanto é tempo. Se não, mais uma vez, volto a dizer, o pior está por vir. Beleza, galera? Tamo junto, deixa seu like, a gente se encontra mais tarde, hein? Nossa live tradicional. Bom, meu povo, videozinho de desabafo, deixa seu like. 18h15 não, tá? 21h15. Eu corrigi a informação agora que eu trouxe aqui no finalzinho do vídeo. 21h15 a live, hein? Tá criada já, cola com a gente, valeu, falou e tamo junto.